Hoje vai comentar sobre 5 ações que estão pagando muitos dividendos, tá? Com yield médio acima de 10% e que basicamente não são ações que a gente gosta, são ações que eu pensei, eu gosto das ações aqui para dividendo. Não, são ações que são fruto de uma estratégia sistemática, quantitativa de seleção de boas pagadoras de dividendos, a nossa máquina de dividendos. E aí comenta, né? Qual ação você gosta pagando alto dividendo? Vamos começar aqui com uma grande queridinha de quem gosta de pagadoras de dividendos, com a Taesa, né? Transmissora Aliança de Energia Elétrica. Filipão, conta aí sobre Taesa. Taesa que o mercado vem dizendo que o dividendo vai reduzir já tem um tempo, né? Deixando de ter aquele dividendo gordo que o mercado já conhecia. E muito disso é por causa do ciclo da inflação medida pelo IGPM, que está basicamente atrelada a todas as concessões de transmissão de energia que a Taesa faz. Então, se o IGPM cai, é natural que ela tenha uma receita menor também. E boa parte por isso também, quando a gente olha para a cotação nos últimos 12 meses, a gente vê uma queda de quase 17% ali na empresa, e mesmo considerando o pagamento dos proventos, a gente vê uma queda de 8% no último ano pela empresa. Mas aí fica a pergunta, por que é que faz sentido pensar nela dentro de uma estratégia? E o primeiro ponto é que ela já paga dividendos consistentes há mais de 13 anos no mercado, sem falhar nenhum ano, como mostra aí essa imagem na tela. E ela está com dividend yield médio nos últimos 3 anos de 12,1% ao ano. Saber disso te ajudou em alguma coisa? Sente um investidor melhor agora que você entendeu que Taesa está com dividend yield médio acima de 10%? Olha, não sei qual vai ser a tua resposta, mas eu espero muito que ela seja não, isso não me ajudou, isso por si só, poxa, é uma informação solta. E por que isso, tá? Porque eu acredito que todo investidor, todo cara que tá com desejo de comprar ações, saber quais ações comprar, se são dividendos, são baratos ou não, ele tem que primeiro percorrer um caminho que tem aí pelo menos 3 etapas. A primeira, entender, eu devo investir em ações? Faz parte do meu perfil? Tá alinhado com meus objetivos financeiros? Se sim, se eu vou investir em ações, por que eu vou investir e priorizar boas pagadoras de dividendos? Será que não faz mais sentido para mim investir em ações baratas? E se você se convenceu que a estratégia de dividendos faz sentido para ti, então quando é que eu vou comprar, quando é que eu vou vender uma ação? Essas são 3 perguntas que a gente vai te ajudar a responder nesse vídeo, a começar, né, no porquê investir em ações. E aqui eu quero trazer o meu ponto de vista, que talvez seja um pouco diferente do teu, porque talvez o teu ponto de vista seja igual ao meu lá do passado, né, que eu comecei a investir em ações basicamente porque eu queria ter mais dinheiro. Eu queria multiplicar o dinheiro, eu queria ter um retorno ali mais rápido, né? Dar uma bombada na minha carteira. E hoje, olhando para trás, eu vejo que o Ramiro lá de trás, ele não estava muito correto, né? Ele estava meio certo. Sim, ações podem aumentar o potencial de retorno, mas investido do jeito certo e para o longo prazo. E para isso, tem que estar com a cabeça certa, né? Com a mentalidade certa, e tem que conseguir suportar quedas ao longo da jornada, que elas vão acontecer, como por exemplo o caso de Taesa, né? Caiu quase 20% nos últimos 12 meses. Agora, por que boas pagadoras de dividendos? A gente pode elencar principalmente 3 pilares, 3 vantagens para quem investe em pagadores de dividendos. O primeiro, para mim, talvez seja o melhor, inclusive, é que você garante que você investe somente em empresas lucrativas. Uma vez que quem paga dividendos por anos seguidos, como a própria Taesa ali, é uma empresa que tirou uma parte do lucro dela para distribuir em dividendos. Então garante que ela lucra. E aí você já pula um monte de tranqueiras de empresas da bolsa que não tem lucro por anos e ainda assim tem muito investidor que vai lá, compra na esperança que ela vai subir. Segundo, as empresas que pagam bons dividendos tendem a ter menos volatilidade no mercado, uma vez que são aquelas empresas que normalmente já geram um caixa mais robusto ali e elas focam em distribuir esse caixa para os investidores em forma de dividendos, ao invés de focar em investir nelas mesmas para continuar crescendo. Então essas empresas tendem a subir e descer menos nas crises do mercado. E terceiro, as empresas que continuam pagando um dividendo constante durante anos, a tendência é que elas sigam aumentando o dividendo com o tempo e você vai tendo um fluxo de caixa crescente também, gerando ali aquele segundo salário a mais para você todo mês pingando na sua conta. Vamos citar a segunda, que é a Unipar de código UNIP6, né? Unipar é uma ação boa pagadora de dividendos, que passa na estratégia máquina de dividendos e que também passa na estratégia das ações mais baratas da bolsa, que na média, né, embora foque em ações baratas, há muitas boas ações de dividendos nos seus critérios. E a Unipar basicamente teve um trimestre difícil, né, mais um trimestre difícil, né, com queda aí no seu lucro líquido de 26%, muito afetado aí pela queda do preço dos principais commodities que a empresa negocia, e as ações refletem, né, um cenário mais difícil. Elas estão caindo aí 16% nos últimos 12 meses e com proventos a queda continua relevante, 14% aí nos últimos 12 meses. E estamos citando aqui o Unipar pelos mesmos motivos de Taesa, que eu pessoalmente gosto
de Unipar. É assim porque, primeiro, ela tem consistência no pagamento de dividendos aí por 14 longos anos e, segundo, tem um dividend yield médio dos últimos 3 anos de 12,5%. E agora você deve estar se perguntando, Ramiro, por que dividend yield médio dos últimos 3 anos e não só o dividend yield atual? Para te responder isso, você precisa saber como saber quais ações comprar se você está focado em selecionar boas pagadoras de dividendos. E para isso, o Filipão vai apresentar a nossa estratégia aqui, a máquina de dividendos. Ramirão, baseado em uma estratégia sistemática, que é o que a gente gosta de fazer aqui no Clube do Valor, que a gente acredita, a gente foi atrás de quais são os critérios para a gente olhar para o mercado inteiro de ações e chegar e dizer, putz, se essa ação aqui satisfizer todos esses aqui, ela pode entrar num ranking de maiores pagadores de dividendos. E para encontrar quais são os critérios que a gente queria, a gente estudou várias estratégias espalhadas pelo mundo todo, Estados Unidos, Europa, e dali a gente viu que algumas estratégias funcionavam durante décadas. E disso a gente trouxe 3 grandes critérios que também funcionam só que para o mercado brasileiro. E que elas são liquidez diária das ações, constância do pagamento de dividendos por pelo menos 5 anos, sem falhar nenhum, e a média do dividend yield distribuído nos últimos 3 anos. Quando a gente faz um compilado das 10 ações que mais pagam dividendos, segundo esses critérios, a gente teve um resultado muito positivo nos últimos 25 anos, onde a gente conseguiu bater o Ibovespa por uma distância muito grande, comprovando que esses critérios realmente geram resultado para o investidor. E além disso, né, essa estratégia cuja performance está aí na tela, gerou uma média histórica de yield, né, dinheiro na conta de quem investe com ela, superior a 7%. Quer dizer, você tem lá R$1 milhão investidos em boas pagadoras de dividendos, seria um retorno aí de 70 mil pingando na conta por ano. Daí para cima, né? A média ficou acima de 7%, contando ainda mais com ganho de capital, o patrimônio aí cresce uma taxa muito boa. Teria crescido a uma taxa muito boa. E o legal é que você pode conhecer essa estratégia, entender ela nos detalhes e conhecer 7 boas pagadoras de dividendos hoje no nosso e-book Máquina de Dividendos. Que é um presente nosso para vocês que nos acompanham, vocês são clubistas, estão aqui há mais tempo, estão nos conhecendo hoje e querem aprender a investir de jeito diferente, de um jeito puramente matemático, puramente sistemático. O Gleice passou aí umas imagens desse e-book e tudo que você leva com ele, você pode fazer o download de forma gratuita, apertando ali ó, em cima da cabeça do Filipão. A câmera enlouqueceu, mas é ali em cima da cabeça do Filipão, qualquer uma das câmeras que a gente esteja apontando, beleza? Enquanto está baixando, vamos comentar de outras 2 empresas que têm um dividend yield médio alto, estão bem posicionadas nos critérios da máquina de dividendos. Primeiro, uma impopular no período atual, né, que vem caindo bastante, que é a Vale. A Vale dispensa apresentações e recentemente anunciou uma redução nos dividendos por causa da queda dos preços do minério de ferro. Apesar disso, tem gente comentando que pode aí vir um dividendo a mais, um dividendo extraordinário. Mais detalhes sobre isso aí no canal do Filipão. O Filipão tem um canal aqui no YouTube chamado Seu Dividendo e recentemente ele publicou um vídeo lá falando de ações que vão pagar bem em setembro. Link em cima da cabeça dele também para você chegar nesse vídeo. E a Vale basicamente, né, ela vem caindo 7% nos últimos 12 meses, caiu bastante de fevereiro para cá e com proventos uma queda de 2,3% nos últimos 12 meses. Está aqui no hall da Máquina de Dividendos por constância e alto yield médio dos últimos 3 anos de 12,75%. E agora eu vou passar a bomba para o Filipão. A bomba, porque é uma empresa talvez a mais impopular aqui do hall das que a gente está citando. A quarta ação aqui no vídeo é a Qualicorp, de código QUAL3. E para quem não sabe, é uma consultoria e corretora de seguro aqui do Brasil, uma das líderes nesse setor ali na administração de seguros. E essa companhia aqui realmente está em dificuldade. Ela vem enfrentando um momento difícil para o mercado de seguros no Brasil inteiro, uma vez que a sinistralidade, que é a dificuldade maior de quem vende seguros, né? Os sinistros acontecendo, bateu a maior taxa do século, como esse gráfico mostra aí para vocês. Isso fez com que nos últimos 12 meses a empresa já chegue a cair 64% na cotação e mesmo contando o reinvestimento dos proventos, essa queda fica próxima a 63% ali. Muita gente vai perguntar por que ela está dentro da estratégia. Mais uma vez, porque ela tem constância de pagamento por mais de 5 anos e a média de dividend yield dela está acima de 20% ao ano nesse momento. O que explica que a gente olha muitas vezes para a cotação atual da empresa para cotar o dividend yield que ela já pagou no passado. Isso acontece porque se a empresa pagou um dividendo recente e a cotação caiu muito, a gente pega o dividend yield para calcular o dividendo pago sobre a cotação atual e por isso o dividend yield médio fica mais alto. O que explica também que se o lucro da empresa está mais apertado nesse momento de dificuldade de mercado, quando o lucro dela começar a voltar, se isso acontecer, ninguém sabe prever o futuro, ela muito provavelmente vai ter dividendos mais gordos do que ela tem atualmente, se você olhar somente para 12 meses. Agora, quando comprar e
quando vender. Quer dizer, lá, setembro vai ser um bom mês para comprar ações ou melhor não? Só tem um único jeito de saber isso. E não é abrindo a Infomania e vendo as notícias, né? O que estão falando, se é hora da bolsa, se não é. É sim olhando para a sua própria carteira de investimento. Aqui no Clube do Valor, para quem não sabe, né? Prazer, nós somos aqui do Clube do Valor. A gente presta serviços de wealth, em que a gente ajuda famílias a conquistar a liberdade financeira, investindo o dinheiro que elas suam tanto, esforçam tanto para conquistar. Procura ter uma renda, todo mundo procura poupar dinheiro para investir por longo prazo. Para nos trazer segurança nas nossas decisões tomadas e segurança para os nossos clientes, a gente tem regras e estratégias claras e sistemáticas, como a máquina de dividendos. Uma delas, a principal estratégia que a gente tem, é a estratégia de como tomar decisões a nível global da carteira. E essa estratégia nos indica quando comprar e quando vender um ativo. Te explico. Digamos que eu converso contigo, eu entenda teu perfil de risco, eu entenda os teus objetivos, eu entendo que você é um cara com uma característica mais conservadora. Se esse for o caso, eu te sugeriria, se você fosse meu cliente, uma carteira com essa divisão. 30% de peso em renda variável, 70% de peso em renda fixa. Beleza? A partir do momento que a gente está acordado de que sim, essa é a distribuição ideal da carteira tua, né, da tua vida, da tua realidade, a gente vai lá e vai montar. Vai escolher ações norte-americanas, vai escolher ativos de renda fixa e tal, beleza. Montamos a carteira e a partir disso o que vai nos fazer ter clareza sobre quando comprar e quando vender é olhar para a tua carteira atual. Então digamos que você tem essa carteira, né, 30 renda variável, 70 renda fixa, aí a parte de renda variável subiu, a de renda fixa subiu menos e a tua carteira ficou assim, com 33% de peso em renda variável e 67% em renda fixa. Bom, nesse caso, o que a gente faria? A gente não compraria ações, a gente usaria dinheiro novo, aportes novos para comprar renda fixa. Agora, se fosse o contrário, né, se passasse por uma crise a carteira, renda variável caísse e renda fixa subisse, opa, nesse caso, se tivesse com essa alocação, um peso de 20% de renda variável, a gente iria usar aportes para comprar renda variável e, inclusive, provavelmente a gente venderia um pouco de renda fixa para comprar renda variável. Assim, você vai saber sempre quando comprar e quando vender uma ação. E é assim que a gente toma as nossas decisões aqui de investimentos nos serviços que a gente presta no Clube do Valor. Serviços que você pode conhecer melhor no nosso site, clicando no link em cima da cabeça do Felipe. Dito isso, Filipão, quinta e última ação aqui com alto dividend yield médio e, né, com bons dividendos. Essa última aqui todo mundo já deve conhecer, foi uma das maiores pagadoras de dividendos já do Brasil, do mundo inteiro, principalmente em 2022 e recentemente mudou a política de dividendos para dizer que vai distribuir um dividendo menor, como todo mundo esperava. Até porque o payout dessa empresa aqui chegou até passar de 100% em 2022 ali, ou seja, ela distribuiu mais do que ela lucrou somente em dividendos. Então era meio esperado que esse dividendo fosse reduzir. E olhando para a cotação, nos últimos 12 meses essa empresa chegou a cair cerca de 3%, mas com o reinvestimento desses dividendos, a queda, na verdade, virou uma alta de 29%, uma alta muito forte pela empresa, mas não é por isso que ela está dentro da estratégia. Na verdade, ela está aqui porque ela tem consistência de pagamento de dividendos e ela está com uma média de dividend yield dos últimos 3 anos em 29%. A gente está falando da Petrobras, de código PETR4. E se você quiser conhecer melhor a máquina de dividendos, vou deixar o link aqui. Agora, se você é um cara que quer aprender com o erro dos outros, recentemente eu publiquei um vídeo analisando a carteira de um inscrito e tem coisa ali para você aprender a não fazer. Aperta aqui para assistir esse vídeo. Um grande abraço e até mais.